bom dia com Jesus sempre. Estou aqui de volta para trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mas antes de entrarmos na mensagem, hoje eu quero te pedir uma coisa. Deixa logo o seu like aí nesse vídeo, porque o seu like vai ajudar o canal. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que nós gostamos muito de ler, ou melhor, de receber na nossa vida. É essa palavra aqui, ó. Isso mesmo, benefícios. Nós gostamos muito de benefícios. É ou não é, gente? Quando a gente lê uma propaganda assim que fala algumas coisas e no meio tem benefícios, os nossos olhos parece que saltam naquela palavra ali, benefício. A gente nem presta muita atenção nas outras coisas. Ou muitos de nós não prestamos atenção, né? Então é sobre isso que eu quero falar para você. Por quê? Se tem uma coisa que a palavra de Deus tem para a nossa vida, são benefícios. Vamos ouvir essa mensagem. Então, aqui no livro, né, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, tem um versículo, esse versículo aqui, na verdade, ele é bem conhecido de nós, né? Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui, no Evangelho de João, vem falando sobre a importância de permanecermos no Senhor. Tá dando aqui um exemplo, né, falando sobre a videira e o ramo, mas sabemos que traz um ensinamento para a nossa vida. Então, é importante que permanecemos em Deus. Se eu quero receber algo de Deus na minha vida, eu preciso permanecer nele. Porque se eu não estiver nele, eu não tenho como receber. É simples assim. Se você vai lá numa árvore e você arranca um galho dela e joga fora, o que vai acontecer com esse galho? O galho vai morrer. A árvore vai continuar lá, viva do jeito que ela está, mas o galho vai morrer. Então assim somos nós. Se sairmos da permanência, se sairmos da presença de viver com Cristo, nós morremos espiritualmente. Só temos essa vida dele em nós enquanto permanecermos nele. Mas afinal de contas, o que é permanecer nele? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Falei no início que nós vamos falar sobre benefícios, não é? Porque afinal de contas, eu sei que você gosta muito de benefícios. Nós gostamos disso, tá? Então eu vou falar aqui dentro desse verso 4 sobre o que é permanecer, né, em Deus e quais os benefícios que nós temos quando nós vivemos assim. Então a primeira coisa que é permanecer em Deus é ter uma vida de dependência. E nós temos dificuldade em depender, porque é depender totalmente, não é só 20%, 50%, mas é ter uma vida de dependência. O que muitas vezes significa fazer algo que Deus nos manda fazer sem a gente saber como vai acontecer no meio dessa caminhada, no meio desse processo. Tá entendendo? Por exemplo, eu recebi um chamado de Deus para escrever. Eu sou uma escritora, Deus me chamou para isso. Eu já escrevi 2 livros, estou escrevendo o meu 3º livro. Mas ele me falou como que seria para vender esses livros? Não me falou. E eu estou aí, tô na luta. Deus vai me abençoando aos poucos, daqui e dali, mas ele não me falou como seria o processo no meio do caminho. Mas é viver na dependência dele. E quando nós vivemos na dependência de Deus, qual é o benefício que nós temos? Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que vive uma vida de dependência nele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá entendendo como é que a coisa acontece? Você permanece, você depende e o Espírito Santo ele vai te guiando. Esse é o benefício. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo, não é, amados?
Quantas vezes a gente não sabe para onde ir, o que fazer, não sabemos se é para ir para a direita, para a esquerda, se é para ir para frente, se é para esperar um pouquinho, mas aí quando o Espírito Santo é aquele que nos guia e nós ouvimos a sua voz, ele diz: calma, espera, vai para a esquerda, vai para a direita, e nós somos guiados pela voz do Espírito Santo. Mas qual é a outra coisa que significa viver uma vida de permanência em Deus? Vamos ver aqui. Outra maneira de ter uma vida de permanência em Deus é obedecê-lo. E aí pega pesado, né? Ai, como nós temos dificuldade muitas vezes de obedecer a Deus, de obedecer a sua voz. É difícil porque é da nossa natureza essa dificuldade de obedecer. Vocês já perceberam que desde a criancinha novinha, pequenininha, ela já tem dificuldade de obedecer? Pois é, e aí nós crescemos assim. Muitas vezes tem adultos, né, que estão se comportando aí como criancinhas pequenininhas que não querem obedecer a Deus em nada. Mas se você viver uma vida de permanência nele, em obediência, você tem um benefício, que é o qual? Você é ensinado por ele. Cada vez que você obedece a Deus, você recebe dele um ensinamento para a sua vida. E que coisa maravilhosa isso, gente. Receber ensinamentos do Pai para a nossa vida. E qual é a terceira maneira de vivermos em uma vida em permanência em Deus? Vamos ver aqui também. Bem, finalmente chegamos aqui à terceira maneira, né, de vivermos uma vida de permanência em Deus, que é imitá-lo. Aí de repente você pode dizer assim: agora você pegou pesado, Cristina. Imitar ao nosso Deus é difícil. Mas não é impossível. Quando Jesus veio aqui na terra, né, e passou um período da sua vida aqui, ele deixou muitos ensinamentos para a nossa vida que estão registrados na palavra dele. E nós podemos extrair dela essa instrução para sabermos como imitá-lo. De acordo com as situações que acontecem na nossa vida, as circunstâncias que acontecem, nós podemos parar e pensar como Jesus agiria numa situação dessa, para a gente poder imitá-lo. E quando a gente consegue fazer isso, qual é o benefício, afinal de contas, para a nossa vida? Nós recebemos o conforto. Como assim o conforto? Já viu quando você tem uma certa atitude, faz alguma coisa e depois você fica assim, preocupado, porque você não sabe se foi o melhor aquilo que você fez, você não sabe se foi a melhor resposta, se foi a melhor atitude. Mas aí, quando você faz consciente de que você imitou ao nosso Deus, você tem aquele conforto, você recebe dele aquele conforto, você fica bem, você fica calmo, porque afinal de contas, você o imitou. Então você não tem por que se preocupar, ainda que seja algo que a pessoa não tenha nem recebido muito bem naquele momento. Mas se você imitou ao nosso Senhor, você pode ficar confortável naquela situação. Gente, é isso. A palavra de Deus, ela traz muitos ensinamentos para nós. Então, se você quiser viver uma vida de permanência nele, você vai depender, obedecer e você vai imitá-lo. Fazendo assim, você terá benefícios, você será guiado por ele, ensinado por ele e confortado por ele. Tá bom? Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que você tire muitos ensinamentos dessa mensagem para a sua vida, porque eu tenho certeza que ela está falando no seu coração. Tenha um final de semana maravilhoso, abençoado, graça e paz.